No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o pensamento lateral pode te ajudar a quebrar com o seu bloqueio criativo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Henrique Rien, artista plástico e professor aqui da Pan-Americana, Escola de Arte e Design. E hoje eu trago para você uma teoria muito legal de um cara mais legal ainda chamado Edward de Bono. Ele cria uma teoria chamada pensamento lateral. Antes de começar, eu quero trazer uma frase dele que vai contextualizar tudo que a gente vai ver nesse vídeo. Abre aspas para Edward de Bono. O pensamento criativo não é um talento, é uma competência que se pode aprender. Edward de Bono ele era um psicólogo e autor de algumas teorias sobre criatividade muito interessantes e hoje a gente vai entender um pouco sobre o pensamento lateral. O pensamento lateral é uma teoria que ele cria e desenvolve em 1967 para resolver problemas criativos através de uma nova lógica, de uma nova perspectiva. Então, de alguma forma, o pensamento lateral se distancia do pensamento vertical e lógico, que tem a ver única e exclusivamente com o problema e com a solução direcionada sobre esse problema. Por exemplo, um caso muito legal do uso do pensamento lateral é com a Bic, a empresa de canetas, que na década de 70 estava sofrendo com a queda das vendas da caneta por conta do surgimento da Montblanc e da relação de status social por conta de um cenário. E o pensamento lógico e direcional vai focar na solução do problema de maneira vertical. Ou seja, se eu tenho problemas em vender essa caneta, eu vou criar outras canetas. Então surgem ideias malucas de caneta que escreve pedidos de casamento, ou canetas para escrever na gravidade zero, ou canetas para escrever em alta velocidade. E é lógico que nenhuma delas funcionou porque você não viu elas e eu também não. Mas o que acontece é que surge uma possibilidade de um pensamento lateral, que nada mais é do que mudar a perspectiva do problema, problematizar o problema, criar novas dimensões e assim eu consigo pensar em outras possibilidades fantasiosas que ainda não existiam. E surge então a ideia de um aparelho descartável de barbear, já que eles tinham os materiais, o bico injetor, enfim, era só criar um novo produto. E foi o que aconteceu, é aquele branquinho e amarelo que você vê no mercado até hoje. Então, de alguma forma, a diferença principal entre o pensamento tradicional, vertical de solução de problema e o pensamento lateral proposto pelo Edward de Bono é que o pensamento vertical e tradicional ele segue um único caminho de solução de problemas, ou seja, eu vou explorar o que esse caminho tem para oferecer. Enquanto o pensamento lateral sugere novos caminhos, novas possibilidades, outras dimensões de ideias e, consecutivamente, de inovações. Um outro caso super bacana do uso do pensamento lateral para a solução de problema criativo é o caso da 3M em 1980. Esse é do caramba. O Spencer Silver criou uma cola, tentou achar um material que fosse mais barato para a empresa, só que essa cola teve uma baixa aderência. Claro que não funcionava para a empresa. E se a gente for solucionar esse problema usando o pensamento vertical, nós íamos tentar pensar em outros materiais, por exemplo, para aumentar a aderência dessa cola ou deixar ela mais abrasiva, enfim, mas não é isso que aconteceu. Um colega do Spencer, o Art Fry, teve a ideia de unir essa cola com baixa aderência com pedaços pequenos de papel de anotações para que as pessoas pudessem colar em lugares inusitados, principalmente na geladeira, que é o exemplo que ele dá de necessidade que ele tinha. E nasce o post-it, talvez um dos cases mais importantes da 3M e do uso do pensamento lateral. Tá, Rien, muito bacana, muito legal. Como que eu trago isso para minha realidade? Vou te dar 3 técnicas legais que vão fazer com que o pensamento lateral faça parte da sua rotina. A primeira delas é desafiar suposições. Eu posso desafiar qualquer conceito já pressuposto para criar uma nova possibilidade. Eu problematizo aquela ideia do tradicional de como as coisas devem ser e crio novas possibilidades. Por exemplo, por que uma escultura deve ser criada de material sólido? Por que ela não pode ser criada com líquido ou com gases e possibilidades inúmeras? E dessa forma eu crio novas vertentes de pensamento lateral que eu consigo destrinchar e criar novas perspectivas e possibilidades. Segunda técnica para você colocar o pensamento lateral dentro da sua rotina é mudar a perspectiva. Quando você muda a perspectiva, você consegue pensar numa outra ótica sobre o problema. Por exemplo, imagina que você é um designer de móveis, de mobiliário e está criando uma poltrona. Naturalmente, o processo para criar uma poltrona é começar pelo assento. Assim você tem as dimensões e começa a estruturar. Mas e se a gente começasse talvez pelo braço, ou pelo encosto, ou pela experiência do usuário, por exemplo? Isso permitiria que eu tivesse talvez um braço mais móvel, ou alguma interatividade no encosto, ou até mesmo um senso de experiência muito mais legal, porque eu parto do princípio que a minha perspectiva de criação já é outra. É uma forma de entender a possibilidade de solução inovadora através de um outro olhar. E por fim, a última técnica é utilizar a analogia.
Um designer, por exemplo, ele pode utilizar a analogia de uma árvore para conseguir criar um mind map, ou seja, um mapa mental de estruturas que ele vai conseguindo criar por, talvez, importância, níveis de hierarquia, dominância dentro do projeto, e assim ele consegue executar de uma forma mais direta aquilo que talvez fosse mais espacial. O pensamento lateral possibilita esse uso da fantasia com analogia. Bom, deu para ver que o pensamento lateral do Edward de Bono é uma ferramenta poderosíssima para você colocar em prática no seu dia a dia e ativar a sua rotina de uma forma mais criativa, mais disruptiva e, obviamente, sem bloqueios criativos. Se você gostou bastante desse conteúdo e quer entender um pouco mais quem foi Edward de Bono ou até mais sobre o pensamento lateral para colocar em prática na sua rotina, eu vou dar uma dica cultural aqui que é O Pensamento Lateral, o livro do Edward de Bono. É fácil de achar, você vai gostar. É isso, a gente se vê num próximo vídeo. Não esquece de confiar no processo. Tchau!